O silêncio antecede tudo. É no instante em que o ruído do mundo se apaga que o som da própria alma começa a ser ouvido. E foi nesse espaço invisível, entre o que é dito e o que é sentido, que Napoleon Hill ergueu o império de suas ideias. Ele acreditava que cada homem carrega dentro de si uma força tão grandiosa quanto as leis do universo, e que a chave para libertá-la é uma só: o domínio absoluto da mente. Nada externo, nada mágico, nada prometido. Apenas a mente, nua e indomada, capaz de transformar ruínas em reinos. Mas quem entre nós realmente ousa enfrentá-la? Eu dizia que todo poder nasce do pensamento disciplinado, e que a mente humana é o laboratório onde os sonhos tomam forma antes de tocar o mundo físico. Imagine isso. Cada vitória, cada fracasso, cada recomeço, tudo é o reflexo de uma ideia cultivada ou abandonada. Quantas vezes você alimentou pensamentos que te enfraqueceram sem perceber? Quantas vezes acreditou que o mundo estava contra você, quando, na verdade, era a sua própria mente sabotando o caminho? Hill nos ensinou que não existe inimigo maior do que o caos interior, e que enquanto não dominarmos essa guerra silenciosa, todo sucesso será temporário. O homem nasce puro, mas não desperto. Cresce imerso em vozes que o convencem de que o destino é uma questão de sorte, e não de decisão. A multidão vive no piloto automático, reagindo ao vento, esperando que algo mude, sem perceber que o verdadeiro campo de batalha nunca foi o mundo exterior. Eu via isso com clareza quase profética. O homem que não domina a própria mente será dominado por ela. E talvez seja por isso que tão poucos chegam ao topo, porque tão poucos têm coragem de olhar para dentro e suportar o que veem. Há algo quase místico na forma como Hill descreve o pensamento. Ele não o via apenas como uma função cerebral, mas como uma força criadora, moldável, obediente às leis da fé e da intenção. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Essa frase ecoa como um código sagrado, mas poucos percebem o peso de suas entrelinhas. Conceber é imaginar. Acreditar é sentir como se já fosse real. E esse é o segredo que separa os que vivem da esperança dos que vivem da concretização. A mente não responde a desejos vagos. Ela responde à certeza, ao comando firme, à emoção inabalável que vibra em sintonia com a realização. Mas como manter essa certeza em meio ao caos? Como acreditar quando tudo parece ruir? Hill respondia que a fé verdadeira não nasce do conforto, mas da resistência. É fácil acreditar quando as portas se abrem. O poder começa quando elas se fecham. A fé é o fogo que continua aceso mesmo quando o vento sopra com raiva. É a confiança cega de que há uma ordem invisível e que o universo conspira apenas para quem permanece. Ele costumava dizer que a adversidade é o teste do valor do homem. Cada obstáculo, cada dor, cada rejeição é uma pergunta silenciosa. Você ainda acredita? E é nessa pergunta que os fracos se rendem e os grandes se moldam. Hill não falava apenas de riqueza material. Ele falava da riqueza interior, do ouro que não se perde. O homem verdadeiramente rico é aquele que se torna dono de si mesmo. Porque quando você controla sua mente, controla também o tempo, o medo, o destino. Nada mais tem poder sobre você. O primeiro princípio que Hill ensinava era simples e brutal. Pense com propósito ou alguém pensará por você. E quantos vivem assim, guiados por opiniões, emoções e impulsos que não são seus? A mente, quando não é dirigida, se torna o depósito dos desejos alheios. O mundo inteiro tenta te programar, te convencer, te distrair. Hill chamava isso de hipnose da mediocridade, um estado coletivo de inconsciência onde todos acreditam estar escolhendo, quando na verdade estão sendo conduzidos. Ele alertava: se você não definir um propósito claro, a vida fará isso por você, e nem sempre será o propósito certo. Essa clareza que Hill exigia não era teórica, era espiritual. Ele acreditava que cada homem tem dentro de si um centro de comando divino, um ponto onde a mente humana toca a mente infinita. É nesse lugar que nascem as ideias mais poderosas, as intuições que mudam destinos, as decisões que alteram gerações. Mas para acessá-lo é preciso silêncio, é preciso disciplina,
É preciso coragem para desligar o barulho e escutar o que vem de dentro. E quantos ainda têm coragem de ficar sozinhos consigo mesmos? Hill dizia que o homem que domina a mente é um arquiteto do invisível. Ele constrói castelos dentro de si antes de vê-los erguidos na matéria. É o criador do próprio caminho, o moldador de sua realidade. Mas esse poder cobra um preço. O preço da responsabilidade. Porque a partir do momento em que você entende que é o autor de tudo o que vive, não pode mais culpar o acaso. Não pode mais dizer, não deu certo porque o mundo é injusto. O homem que desperta para esse conhecimento perde o conforto da desculpa. E é aí que muitos desistem. Não por falta de fé, mas por medo de aceitar que são os únicos responsáveis pela própria história. Hill acreditava que a mente humana é uma estação transmissora e receptora de energia. Tudo o que pensamos, sentimos e desejamos vibra, atrai, responde. Nada é neutro. Cada pensamento é um pedido silencioso ao universo. E é por isso que a maioria das pessoas cria suas próprias prisões mentais. Pensam em medo, recebem medo, pensam em falta, atraem falta, pensam em fracasso, vivem fracasso. Ele dizia, a mente não entende o não, ela materializa o foco. Se você diz não quero falhar, está vibrando na falha. Se diz não quero sofrer, está alimentando o sofrimento. O segredo, dizia ele, é deslocar o foco, pensar no que quer, não no que teme. O universo responde à direção da sua fé. Mas existe algo ainda mais profundo. E é aqui que Hill se torna mais do que um filósofo. Ele se torna um mensageiro espiritual. Ele falava de um poder invisível que habita todo homem. Um poder que aguarda um comando. A mente infinita, como ele chamava, é o campo onde tudo é possível. E a conexão com ela depende do estado interior. Quando você vibra em desespero, a mente se fecha. Quando vibra em gratidão, ela se abre. Quando se cala, ela fala. E quando fala, o universo obedece. No entanto, há um paradoxo. Quanto mais o homem tenta controlar o exterior, mais perde o domínio do interior. Hill alertava que a força verdadeira não está em controlar pessoas, circunstâncias ou resultados, mas em controlar a si mesmo. Autodomínio é a base de toda liderança, ele dizia, e isso ecoa até hoje. O mundo é cheio de pessoas que querem comandar, mas poucas que sabem obedecer à própria consciência. Quem não domina a si, será sempre servo do acaso. Hill acreditava que o destino de um homem é moldado não pelos eventos, mas pela reação a eles. Você não controla o que acontece, mas controla o que significa. Pode transformar um fracasso em lição, uma perda em recomeço, uma dor em força. Tudo depende da interpretação. E essa é a diferença entre os que crescem e os que se encolhem. Porque, no fim, a vida não testa sua sorte, testa sua mente. E é aqui que começa a jornada. Não é uma caminhada fácil, nem rápida. É o processo de purificação interior. A cada desafio, uma parte de você é convidada a morrer. O medo, o orgulho, a pressa, a necessidade de aprovação. Tudo isso precisa cair para que o novo possa nascer. Napoleon Hill dizia que nenhuma mente se torna forte sem antes ser quebrada. E talvez seja esse o segredo que poucos têm coragem de ouvir. A dor não é inimiga, é instrutora. Você pode sentir o peso disso agora. A vida te empurra, o mundo te testa, as pessoas duvidam. E é nesse exato momento que Hill sussurra. Não reaja, escolha. Porque o poder não está em responder ao ataque, mas em permanecer firme. Cada vez que você escolhe não se abalar, uma nova estrutura nasce dentro de você. Cada vez que o silêncio vence o impulso, a mente se fortalece. E um dia, quando olhar para trás, verá que tudo o que parecia castigo era apenas o treinamento da sua grandeza. E é aqui que a primeira lição se cumpre. Você não é o que acontece com você. Você é o que faz com o que acontece. O que te define não é o caos, mas a consciência que o atravessa. E é isso que Hill sempre quis dizer quando falava de autoridade mental. Não é sobre controle rígido, é sobre poder silencioso. O tipo de força que não precisa ser vista para ser sentida. O tipo de fé que não precisa de prova para continuar. E assim, no ponto exato onde a maioria se rende, começa o despertar. O homem comum cansa, reclama, recua.
O homem guiado pela mente treinada observa, compreende, avança. É o início da transmutação, o momento em que o pensamento deixa de ser vítima e se torna criador. Hill dizia: a mente humana é o único milagre permanente que o Criador nos concedeu. Quem a domina, domina o destino. Mas dominar requer entrega, paciência e coragem para enfrentar o invisível. E é nesse limiar entre o medo e a fé que a jornada se aprofunda. Porque, a partir daqui, você não estará apenas ouvindo sobre o poder da mente. Você começará a senti-lo pulsando dentro de si. E quando isso acontecer, nada mais será o mesmo. Porque o que vem a seguir é o ponto onde o pensamento se transforma em força viva. A mente humana é como um campo fértil. Ela não decide o que cresce, apenas multiplica o que é plantado. É por isso que Napoleon Hill dizia que a disciplina é o jardineiro da alma. Sem ela, até a semente mais pura é sufocada pelo mato da distração. Quantos sonhos já morreram assim, não por falta de talento, mas por falta de constância? Hill sabia: a persistência é para o sucesso o que o oxigênio é para a vida. Mas, ainda assim, a maioria desiste antes que a semente brote. Imagine o início de um dia comum. O despertador toca, a vontade de dormir mais fala alto, e o corpo negocia com a consciência. Só mais 5 minutos. Parece um gesto simples, mas é ali que a guerra começa. Hill afirmava que os grandes fracassos da humanidade começam em pequenas concessões. Não é a falta de sorte que destrói o homem, é o hábito de ceder. Cada vez que a mente se curva ao conforto, ela enfraquece sua própria autoridade. Cada vez que escolhe a facilidade, adia o próprio destino. E é por isso que ele dizia que o maior campo de batalha é o instante entre o desejo e a decisão. Quantas vezes você já prometeu mudar? Amanhã começo. Segunda, eu volto para a academia. Esse ano vai ser diferente. E, no entanto, tudo permanece igual. Hill dizia que prometer sem agir é o vício mais destrutivo do mundo moderno, porque a mente, ao ser enganada por suas próprias palavras, perde respeito por si mesma. Ela para de acreditar em você. E quando a mente deixa de te respeitar, nenhum plano sobrevive. É preciso reconquistar essa confiança, palavra por palavra, ato por ato. O autodomínio nasce quando suas ações começam a honrar suas intenções. Eu costumava lembrar que os homens mais fortes não eram os mais brilhantes, mas os mais disciplinados. A força de vontade é o músculo da realização, ele dizia. E como qualquer músculo, ela só cresce com o treino constante. Um dia sem esforço é um dia de retrocesso. A mente precisa de direção diária, ou ela será tomada pelo ruído do mundo. O homem moderno se orgulha de ser ocupado, mas raramente está focado. Ele confunde movimento com progresso, barulho com propósito. Eu enxergava isso com clareza quase dolorosa. Milhares caminham rápido, mas sem saber para onde. E o pior destino é chegar ao lugar errado com pressa. Mas como manter o foco quando o mundo inteiro te empurra para o contrário? Quando tudo te distrai, te cobra, te cansa? Eu ensinava que a disciplina não nasce do entusiasmo, mas do propósito definido. Entusiasmo é faísca. Propósito é chama eterna. O homem que sabe o porquê de suas ações não depende da motivação. Ele depende da decisão. Ele acorda cansado, mas levanta. Ele sente medo, mas age. Ele duvida, mas continua. Porque dentro dele arde algo maior do que o cansaço. Esse é o fogo invisível da disciplina. A força que ninguém vê, mas que sustenta todas as vitórias. Pense em um escultor diante de um bloco de pedra. De fora, parece que nada acontece. Golpe após golpe, o bloco continua inteiro, mas dentro dele, a forma já está nascendo. Hill dizia que a mente disciplinada é como esse escultor. Cada esforço invisível, cada escolha silenciosa, cada pensamento controlado é um golpe preciso na rocha da limitação. Até que um dia, sem aviso, a forma surge, o homem renascido da própria persistência. E então o mundo o chama de sortudo, sem perceber o quanto ele sangrou em silêncio. Mas o silêncio é parte do processo. Hill ensinava que o homem verdadeiramente sábio fala pouco e observa muito. Porque a mente só se fortalece quando para de desperdiçar energia com o que não controla. As pessoas vivem em guerra com o externo. Discutem, se explicam, se defendem,
enquanto o verdadeiro poder está em voltar-se para dentro. O silêncio não é fraqueza, é domínio. É a voz do autocontrole dizendo: eu não preciso reagir. Eu chamava isso de autoridade interior. E quem a possui, governa o próprio destino sem precisar erguer a voz. Quantas vezes você reagiu por impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes disse o que não queria, tomou decisões movido pela raiva, perdeu o controle por segundos e destruiu o que levou anos para construir? Eu dizia que a emoção é a energia bruta da mente. Se não for direcionada, ela destrói o Criador. O homem sábio não reprime suas emoções. Ele as disciplina. Ele transforma raiva em foco, dor em motivação, rejeição em combustível. Esse é o verdadeiro poder mental. Usar o fogo sem se queimar. E talvez seja aí que a maioria tropeça. Vivemos numa era em que sentir virou justificativa para tudo. As pessoas dizem: fiz porque estava com raiva, desisti porque estava triste, falei porque não aguentei. Mas Hill alertava: o homem que age apenas quando sente vontade será escravo do humor. Ele sabia que a liberdade começa quando o sentimento deixa de ser o mestre e passa a ser o servo. E essa transformação não acontece de um dia para o outro. É uma construção diária, um tijolo de autocontrole sobre outro. Há uma cena que Hill descrevia em suas palestras. Ele dizia: observe o ferreiro. Cada martelada parece destrutiva, mas é ela que molda o aço. Assim também é a vida com os que buscam a grandeza. Cada desafio é uma martelada. Cada crítica, uma faísca. Cada queda, uma chance de se tornar mais resistente. O calor que queima o fraco é o mesmo que forja o forte. A diferença está no que o homem decide fazer com a dor. E então ele perguntava: você vai fugir do fogo ou vai aprender a dançar dentro dele? Essa pergunta ecoa como um portal, porque é exatamente isso que separa os comuns dos extraordinários. O homem comum busca o conforto. O extraordinário busca o crescimento, e todo crescimento exige fricção. Hill via a dor como uma aliada espiritual, uma professora severa, mas justa. A adversidade vem para revelar o poder oculto, ele dizia. A dor é o preço da transformação, mas há algo ainda mais sutil. O teste invisível que a vida aplica aos que estão prestes a evoluir. Hill dizia que, antes de entregar grandes responsabilidades, o universo testa o caráter do homem. Ele envia silêncio, solidão, demora. Faz parecer que nada está funcionando, que ninguém vê, que nada vale a pena. E é ali, na escuridão, que a fé é medida. Porque fé sem provação é apenas desejo. A verdadeira fé é a que continua mesmo sem retorno. Quantas vezes você já se perguntou se vale a pena continuar? Quantas noites olhou para o teto, cansado, duvidando se todo o esforço faz sentido? Hill também passou por isso. Antes de ser o autor de Think and Grow Rich, ele foi rejeitado, humilhado, ignorado. Escreveu discursos que ninguém quis ouvir. Trabalhou por anos sem reconhecimento. E foi justamente nesse vazio que ele entendeu a lei da persistência. O sucesso é sempre uma questão de tempo e fé combinados, ele dizia. A maioria tem fé, mas não tempo. Outros têm tempo, mas não fé. Poucos têm ambos. E esses são os que mudam o mundo. Ele também dizia algo que corta como uma lâmina. A vida não te dá o que você quer. Ela te dá o que você acredita merecer. É por isso que o autodomínio é tão importante. Porque é nele que o homem redefine seu valor. A disciplina não é castigo. É um ato de amor próprio. Quando você escolhe se levantar, quando cumpre uma promessa feita a si mesmo, quando decide continuar mesmo sem aplauso, você está dizendo ao universo: eu sou digno do que busco. E a vida responde a essa vibração. Hill acreditava que a transformação humana não acontece em grandes eventos, mas em decisões pequenas, silenciosas, repetidas com fé. O homem se torna grandioso quando aprende a fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. É ali, no escuro, que o caráter é esculpido. É ali que o invisível começa a tomar forma. E talvez seja por isso que ele chamava a autodisciplina de a ponte entre o pensamento e a realização. Sem ela, o sonho morre no campo das ideias. Com ela, tudo se torna possível. A disciplina é a força que traduz o invisível em concreto. É o que transforma "um dia eu farei" em "eu fiz".
E é exatamente nesse ponto que muitos param, no limiar entre a fé e a prática. Mas é aqui que você deve continuar, porque a próxima etapa não é apenas sobre pensar ou agir, é sobre se tornar. E quando o homem começa a se tornar o próprio ideal que imagina, o mundo ao redor inevitavelmente se curva. O que vem a seguir é o princípio mais poderoso que Hill já revelou, o momento em que a mente deixa de reagir à vida e passa a comandá-la. Há um instante na vida em que o homem percebe que pensar não é mais suficiente, que as palavras perdem peso, que as promessas se esvaziam e que o único caminho que resta é o de se transformar naquilo que acredita. Foi sobre esse momento que Napoleon Hill escreveu com fervor quase místico. Ele dizia que o pensamento é apenas a semente e que, para florescer, precisa ser alimentado por emoção, propósito e ação coordenada. É aí que começa a transmutação mental, o ponto onde o invisível se torna destino. Hill acreditava que a mente humana é uma ponte entre o espiritual e o físico, entre o que é sonhado e o que é vivido. Mas poucos atravessam essa ponte por completo. A maioria se detém no meio, presos entre desejar e agir, entre imaginar e fazer. Ele dizia: pensar grande não muda nada. Pensar com propósito e agir com fé muda tudo. E essa diferença, tão sutil e tão profunda, é o divisor de águas entre os que idealizam e os que realizam. Quantas ideias já morreram em sua mente antes mesmo de nascerem no mundo? Quantas vezes você sentiu o chamado para criar algo grandioso, mas o medo te fez acreditar que não era capaz? Hill dizia que a dúvida é o ladrão mais silencioso da alma. Ela se disfarça de prudência, de realismo, de cautela, mas, no fundo, é apenas medo travestido de lógica. Ele chamava esse estado de paralisia mental, o ponto em que o homem pensa tanto que esquece de agir. E é nesse ponto que Hill introduz uma das leis mais poderosas que já descreveu: a transmutação da energia emocional. Ele acreditava que toda emoção humana, seja amor, raiva, desejo, dor ou medo, é uma forma de energia bruta, capaz de ser convertida em força criadora se direcionada pela mente disciplinada. Nenhum sentimento existe à toa, ele dizia. Toda emoção contém combustível. O sábio não apaga o fogo, ele aprende a usá-lo. Pense nisso. Quantas vezes você tentou reprimir o que sentia, acreditando que emoções eram fraqueza? Hill via isso como um erro grave. Ele dizia que o homem que tenta eliminar suas emoções destrói a própria vitalidade. O segredo não está em apagar o fogo, mas em acendê-lo no altar certo. A raiva, quando guiada pela consciência, se transforma em coragem. A tristeza, quando acolhida, se transforma em profundidade. O desejo, quando purificado, se transforma em visão. Mas para isso, é preciso autodomínio. Hill repetia: o homem que não governa suas emoções é um navio sem leme. E quantos vivem assim, à deriva, sendo levados por marés de humor, por impulsos, por vozes externas? Ele acreditava que o verdadeiro sucesso começa quando a mente se torna comandante e o coração, seu aliado. Quando o pensamento e o sentimento se unem em harmonia, nasce uma força que o mundo não consegue deter. Quantas vezes você já sentiu essa energia, aquela chama interna que parece vir de outro lugar, que te move mesmo quando o corpo pede descanso? Hill dizia que esse é o ponto de contato entre o homem e a mente infinita. É quando o pensamento humano se alinha ao fluxo universal da criação. Nesse estado, o impossível deixa de existir. Ele chamava isso de estado de consciência vibracional, uma sintonia tão profunda com o propósito que o universo começa a responder. Mas ele alertava: você só pode comandar o universo quando aprende primeiro a comandar a si mesmo. O homem que deseja prosperar precisa limpar a mente das impurezas do medo, da pressa, da inveja e da comparação. Hill dizia que a inveja é a confissão inconsciente da própria estagnação. Quem olha demais para o sucesso dos outros esquece de construir o seu. Ele acreditava que cada mente possui um ritmo próprio, uma frequência única de realização, e todo atraso aparente é, na verdade, o tempo do amadurecimento. Você tem paciência para esperar o seu tempo? Ou tenta colher antes de plantar? Hill dizia que o maior erro da humanidade moderna é a pressa espiritual, a ânsia de resultados imediatos.
O tempo é o filtro da fé, ele dizia. O que não resiste à espera nunca foi fé. Essa é uma das leis mais duras, porque exige confiança total no invisível. E confiar no invisível é o teste final do autodomínio. Ele também falava sobre o poder da imaginação disciplinada. Para Hill, imaginar não é sonhar acordado, é criar em laboratório. Tudo o que o homem cria nasce duas vezes, primeiro na mente, depois na matéria. Ele via a imaginação como a oficina de Deus dentro do ser humano, mas essa oficina só funciona quando há direção. Uma mente indisciplinada imagina problemas. Uma mente treinada imagina soluções. E cada imagem mental clara é uma ordem silenciosa ao universo. Quantas ordens você tem dado ultimamente? Quantas imagens você repete em silêncio, mesmo sem perceber? Hill dizia que o homem comum ora pedindo o que quer, mas imagina o oposto. Pede sucesso e imagina fracasso. Pede amor e imagina rejeição. Pede coragem e imagina medo. A mente não realiza o que você diz, realiza o que você realmente acredita. Por isso, o verdadeiro trabalho interior não é falar positivo, é sentir positivo. E talvez seja aí que começa o verdadeiro milagre, quando a emoção e o pensamento começam a vibrar no mesmo tom. E eu dizia que esse estado é o portal da manifestação. Quando o desejo e a fé se unem, o invisível começa a se curvar. Ele afirmava que a mente infinita responde não às palavras, mas à frequência do sentimento. E o sentimento mais poderoso de todos é a gratidão, mas não a gratidão superficial, aquela que apenas repete frases prontas. E eu falava de uma gratidão ativa, vibrante, aquela que nasce mesmo no meio da dor. Ser grato quando tudo vai bem é cortesia. Ser grato quando tudo parece perdido é sabedoria. Ele via a gratidão como uma assinatura energética que comunica ao universo: eu confio. E essa confiança abre portas que a força jamais conseguiria arrombar. Você já experimentou agradecer por algo que ainda não aconteceu? Eu dizia que esse é o segredo final da criação. Agradecer antes de ver é declarar fé antes da prova. É dizer ao universo: eu já recebi, mesmo que ainda não veja. É a confiança suprema. E é nesse estado que o homem se torna co-criador do próprio destino. Mas Hill também advertia: o poder sem humildade destrói. A mente que domina a matéria deve permanecer submissa à sabedoria que a criou. O homem não é Deus, é cooperador da criação. Quando se perde nessa arrogância, a queda é inevitável. Por isso ele insistia tanto na pureza de intenção. A mente pode conquistar o mundo, mas só o coração puro mantém o trono. E aqui surge uma pergunta inevitável: o que você realmente quer? Não o que você diz querer, mas o que vibra em silêncio dentro de você. Porque é isso que o universo ouve. Eu dizia que o desejo é a semente divina da realização. Se ele existe dentro de você, é porque também existe a possibilidade de torná-lo real. Nenhum desejo legítimo nasce sem a capacidade de realizá-lo. Essa é a lei. E a única coisa que pode impedir é a dúvida. Mas como vencer a dúvida? Eu respondia: com ação. A fé cresce na execução. Ele acreditava que o movimento é o antídoto do medo. Quando você age, mesmo pequeno, mesmo incerto, a mente muda de frequência. A dúvida não resiste à prática. E é por isso que ele dizia: o homem que age enquanto os outros pensam está sempre um passo à frente. O problema é que a maioria quer clareza antes de começar. Eu sorria diante disso e dizia: você não precisa ver toda a escada, apenas o primeiro degrau, porque a clareza total é o prêmio da persistência, não o ponto de partida. A cada passo, o caminho se revela. O universo não mostra tudo de uma vez, porque quer testar a sua fé. E então surge o ponto crucial: a transmutação do medo em poder. Eu dizia que o medo é energia não disciplinada. Quando a mente o acolhe e o transforma, ele se converte em impulso criador. É o mesmo princípio do fogo. Destrói ou aquece, dependendo da mão que o conduz. O medo é uma força neutra, esperando direção. O que você tem feito com o seu medo? Fugido ou moldado? Eu dizia que os grandes não vencem porque não sentem medo. Vencem porque o transformam em foco. É por isso que, quanto maior o medo, maior o potencial oculto atrás dele.
O medo é o guardião do portão das possibilidades. E quem tem coragem de atravessá-lo descobre um poder que nunca mais se apaga. E talvez seja esse o ponto mais profundo de todos. O momento em que o homem percebe que tudo o que buscava fora sempre esteve dentro. Hill dizia: o poder não é algo que você adquire, é algo que você desperta. E o despertar começa quando você entende que não existe linha entre pensamento e realidade. Existe apenas o tempo necessário para que um se torne o outro. E agora, quando você fecha os olhos e sente a presença silenciosa desse poder dentro de si, Hill sussurra uma última lição. Você não é o que pensa. Você é o que acredita ser capaz de pensar. Porque a partir daqui, o pensamento deixa de ser ferramenta. Ele se torna vida. Há um período que chega para todos os que decidem mudar. Um tempo em que as portas se fecham, as vozes somem, e a vida parece ter esquecido o seu nome. Napoleon Hill chamava esse momento de o teste do silêncio. Ele dizia que antes de confiar a um homem o poder de criar, o universo o ensina a esperar, porque é na espera que a mente revela quem realmente comanda, o medo ou a fé. E a maioria falha nesse teste, não porque falta capacidade, mas porque falta paciência para suportar o invisível. Eu acreditava que o silêncio é o laboratório da transformação. É ali que o homem se vê nu diante de si mesmo, sem distrações, sem plateia, sem desculpas. É nesse vazio que o ego morre e a essência desperta. Ele dizia: o mundo exterior é apenas um espelho. Se o reflexo te incomoda, o problema não está no espelho. Mas quase ninguém tem coragem de encarar o que reflete. Em vez disso, buscam novos cenários, novas pessoas, novos começos, esquecendo que a origem do caos é sempre interna. Quantas vezes você tentou recomeçar mudando tudo ao redor, sem mudar o que estava dentro? Eu dizia que a mente, quando não curada, recria o mesmo sofrimento com rostos diferentes. Ela muda de cidade, de trabalho, de relacionamentos, mas o padrão permanece. Ele chamava isso de circuito mental do fracasso. E a única forma de quebrar o circuito é parar. Parar para ouvir o que dói. Parar para entender o que repete. Parar para permitir que o silêncio revele o que o barulho sempre escondeu. Mas o silêncio é desconfortável. Ele expõe a bagunça interna que passamos a vida escondendo. Por isso, o homem moderno foge dele. Eu dizia que as distrações são anestésicos mentais, criados para evitar o encontro com a própria verdade. Quanto mais o homem foge do silêncio, mais distante fica de si mesmo. E, no entanto, é no silêncio que os grandes se constroem, porque só no silêncio a mente se reorganiza, o propósito se alinha e o espírito volta a respirar. Ele contava uma história sobre um jovem que o procurou em desespero. Tinha perdido tudo: o emprego, a família, a motivação. Queria saber como recomeçar. Hill apenas respondeu: sente-se em silêncio e ouça. O jovem ficou confuso. Ouvir o quê? Perguntou. Hill sorriu e disse: ouça até que o seu medo se canse de gritar. O rapaz obedeceu. No início, sentiu raiva, depois tédio, depois um vazio tão grande que pensou em desistir. Mas, no quarto dia, algo mudou. No meio daquele vazio, uma ideia surgiu. Simples, clara e poderosa. Meses depois, essa ideia se transformou em um novo negócio e numa nova vida. Hill concluiu: o silêncio é o solo fértil onde as ideias divinas germinam. Você já ouviu a sua mente no silêncio? Já suportou o desconforto de ficar sozinho com seus pensamentos? Hill dizia que o homem comum vive cercado de ruído para não ouvir o chamado da própria alma. Ele teme o que descobrirá quando parar, mas quem tem coragem de escutar o próprio eco encontra respostas que livros e mestres não conseguem dar. E é nesse ponto que o silêncio deixa de ser vazio e se torna presença. Hill acreditava que, quando o homem silencia o ego, ele escuta a mente infinita, o poder criador que guia todas as coisas. Há uma inteligência em tudo, dizia ele, mas ela só se revela a quem se cala o bastante para ouvi-la. Esse é o segredo que separa o homem comum do visionário. O comum fala, o visionário escuta. Mas o silêncio não é apenas interior. Ele se manifesta também nas ações. Hill dizia que os homens mais poderosos que conheceu trabalhavam em silêncio. Enquanto os outros exibiam planos, eles agiam.
Enquanto os outros buscavam aplausos, eles construíam. Os grandes movimentos do mundo começam em silêncio. Pense nisso. O sol nasce em silêncio. As sementes brotam em silêncio. Os rios correm sem ruído de espetáculo. Tudo o que é realmente forte é silencioso. E, no entanto, vivemos cercados de ruído. Todos querem ser vistos, comentados, seguidos. Hill dizia que essa necessidade de reconhecimento é o sintoma mais claro de insegurança espiritual. O homem que sabe quem é não precisa provar. Ele acreditava que a serenidade é a verdadeira forma da confiança. E quem vive em serenidade, inevitavelmente, começa a atrair o respeito do mundo. Mas essa serenidade tem um preço: a renúncia. Hill dizia que o caminho da mente inabalável exige abrir mão do supérfluo, de opiniões, de comparações, de validações externas. Você não pode ser livre enquanto precisar ser entendido. E quantas vezes você já se prendeu a justificar cada passo, a responder críticas, a tentar explicar seu propósito a quem nunca vai compreender? Ele chamava isso de prisão do ego. E o antídoto é simples: agir em silêncio e deixar que os resultados falem. Quantas vezes você já foi criticado por estar diferente? Hill dizia que o preço do crescimento é a incompreensão. Os homens comuns se sentem ameaçados pelos que evoluem, porque o progresso de um revela a estagnação do outro. É por isso que os que sobem costumam ser julgados, atacados ou isolados. Mas Hill via nisso um sinal de avanço. Quando começarem a te chamar de frio, saiba que está aquecendo por dentro. E é nesse ponto da jornada que muitos desistem. Quando a solidão parece castigo, quando o silêncio parece vazio demais. Mas Hill dizia que esse é o momento exato em que a mente começa a se alinhar ao propósito superior. É o parto da nova consciência. A dor é apenas o corpo velho resistindo ao novo. Todo nascimento exige um grito, mas o espírito renasce no silêncio. Ele acreditava que o sucesso verdadeiro não é medido em cifras, mas em serenidade. O homem bem-sucedido é aquele que vive em paz consigo mesmo. E essa paz não é ausência de problemas, é domínio diante deles. É a calma de quem confia na lei invisível que rege tudo. Hill dizia: enquanto o tolo busca controlar os outros, o sábio busca compreender as leis. E as leis sempre respondem à vibração da mente. Você já percebeu como a vida devolve exatamente o que você sente? Quando você vibra em medo, ela cria motivos para temer. Quando vibra em fé, ela se curva. Hill acreditava que o universo é neutro. Ele apenas espelha a frequência que você emite. Por isso dizia: a mente é o ímã que atrai o semelhante. Quem vibra em escassez nunca verá abundância. Quem vibra em dúvida nunca verá confirmação. É a lei. E contra a lei, nem o mais forte vence. Mas existe um poder ainda maior: o poder da persistência silenciosa. Hill dizia que o universo se curva diante da constância. Nada resiste a um homem que continua, mesmo em silêncio. Ele chamava isso de força invisível. Ela age quando todas as outras forças falham. É o poder que nasce da fé inabalável. Não a fé que fala, mas a que permanece. E é aqui que o teste do silêncio se transforma em revelação. Porque quando o homem aprende a suportar a espera sem perder a fé, ele se torna imparável. A partir daí, não há mais resistência, apenas fluxo. O mundo pode tentar atrasá-lo, mas não pode detê-lo, porque o homem que encontrou paz dentro de si carrega o próprio universo no peito. Hill dizia que, no final, a vida recompensa o silencioso. Os barulhentos conquistam atenção, os serenos conquistam respeito. E é o respeito do universo que sustenta tudo. É a força que faz as portas se abrirem quando o tempo é certo. É o eco da mente inabalável ressoando na eternidade. Então, se hoje o silêncio te cerca, não fuja. Permita que ele te ensine. Acalme o medo, aceite a pausa, respire, porque talvez o que parece estagnação seja apenas a preparação para o salto. Hill dizia: os deuses testam os que amam com o dom da espera, e quando o teste termina, o homem que aprendeu a ficar em silêncio se levanta com uma força que o barulho jamais compreenderá. O que vem a seguir é o despertar dessa força, o momento em que a mente silenciada começa a mover o mundo.
Há um instante em que o universo parece querer provar o quanto você realmente acredita no que diz. É quando tudo o que era firme começa a ruir, quando as certezas desaparecem e as promessas da mente parecem mentiras distantes. Napoleon Hill chamava esse momento de ponto de ruptura, o espaço entre o que foi e o que ainda não é. Ele dizia que todo homem destinado à grandeza precisa atravessar esse vale, porque é ali, no limite entre a fé e o desespero, que a força verdadeira se revela. Eu acreditava que a vida não pune nem recompensa. Ela mede. Mede o quanto de convicção existe por trás de cada sonho. Mede o quanto de disciplina existe por trás de cada desejo. E mede o quanto de fé existe quando nada mais resta. Ele dizia: o universo é um espelho moral. Ele devolve não o que você quer, mas o que você suporta. E é exatamente no momento em que você pensa que chegou ao fim que algo dentro de você começa a nascer. Você já sentiu isso? Aquele instante em que o corpo cansa, o ânimo some, e mesmo assim há uma pequena voz que insiste para continuar? Eu chamava essa voz de centelha divina, a parte de nós que se recusa a morrer. É a mente superior tentando retomar o controle, pedindo que você siga mesmo sem luz, mesmo sem garantia, mesmo sem aplauso. Porque é quando tudo desaba que a disciplina mostra seu valor. A fé é fácil enquanto tudo dá certo. O poder começa quando tudo dá errado. Mas a mente, nesse estágio, é testada ao extremo. Ela tenta fugir, duvida, questiona. Por que continuar? Por que nada muda? Por que comigo? E é nesse diálogo interno que a alma é lapidada. Hill dizia que o homem que aprende a suportar o próprio vazio já não teme mais nada. O desespero é apenas a mente resistindo ao novo. Cada dor que o empurra ao limite está, na verdade, te moldando para algo que você ainda não entende. Quantas vezes você já quis desistir um passo antes do resultado? Hill dizia que quase todos param nesse ponto. O momento em que o sucesso parece mais distante é o momento em que ele está mais próximo. O universo testa a persistência, porque só o que é real resiste. E o que é real em você? É o desejo ou a dúvida? É o propósito ou o medo? Essa é a pergunta que decide o destino de todo homem. Ele afirmava que a diferença entre os grandes e os esquecidos não está no talento, mas na resistência. A persistência é a prova de fé. É fácil acreditar quando o caminho é plano. A verdadeira crença surge quando o chão some e você continua mesmo assim. Eu via a persistência como a forma mais elevada de oração, não a que se faz com palavras, mas com atos. Cada passo dado no escuro é uma declaração silenciosa. Eu confio. Mas a vida, sábia e impiedosa, parece zombar dessa confiança. Ela te isola, te confronta, te exaure. Amigos somem, portas se fecham e o silêncio se torna insuportável. Eu dizia que os maiores tesouros da vida estão enterrados sob montanhas de frustração. É preciso cavar, mesmo quando parece inútil. É preciso seguir, mesmo quando não há sinal de progresso. Porque o universo só entrega o ouro a quem prova que não se vende por migalhas. Você já percebeu como a resistência sempre aumenta antes da virada? Eu explicava isso como uma lei. Toda força contrária surge para testar a direção do seu propósito. O obstáculo é o crivo que separa os curiosos dos comprometidos. Se o seu sonho pode ser destruído por uma dificuldade, é porque ainda não é um propósito, é apenas desejo. O propósito verdadeiro não recua, ele queima, mesmo em cinzas. Mas há algo que poucos compreendem: o poder da calma em meio ao caos. Eu dizia que a serenidade é a forma mais alta de coragem. Quando tudo ruir, não reaja, respire. O homem calmo vê o que o desesperado ignora. É no silêncio da mente que a estratégia aparece. A vida, dizia Hill, nunca vence quem mantém o domínio sobre si. E é por isso que o autocontrole é o escudo dos grandes. Enquanto os outros gritam, eles observam. Enquanto os outros se vitimizam, eles agem. Imagine um guerreiro em meio à tempestade, cercado, exausto, sangrando, e mesmo assim ele sorri. Não porque não sente medo, mas porque sabe que a tempestade é o último obstáculo antes da vitória. Hill usava essa imagem para descrever o estado da mente inabalável. Os grandes parecem frios,
mas estão em chamas por dentro. Eles aprenderam a transformar a dor em direção, o cansaço em foco, o fracasso em combustível. E talvez esse seja o segredo mais difícil de aceitar. A dor é necessária. E eu dizia que todo avanço importante vem acompanhado de desconforto. Se dói, é porque está expandindo. O homem que foge da dor foge do próprio crescimento. Cada dificuldade carrega uma instrução. Cada fracasso é um mapa invertido, apontando o que ainda precisa ser dominado. O fracasso não existe. Existe apenas feedback. Mas há um momento em que o homem precisa fazer uma escolha definitiva: continuar ou desistir. Eu dizia que a decisão que muda a vida nunca acontece em meio à euforia, mas no fundo da exaustão. É quando você olha para dentro, sem força, e ainda assim diz: eu vou até o fim. Essa frase, simples e silenciosa, tem o poder de mover mundos. Porque nesse instante, o universo entende que você está pronto. E então algo muda. Não fora, mas dentro. A mente deixa de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. Hill chamava isso de entrega consciente. Não a rendição do fraco, mas a confiança do sábio. É o momento em que o homem percebe que tudo o que resistia era parte do processo. E o caos não veio para destruí-lo, mas para forjá-lo. E o teste não era punição, era iniciação. E é nesse ponto de rendição lúcida que a energia muda. A vida começa a responder de maneira diferente. As portas que estavam trancadas se abrem sem esforço. As pessoas certas aparecem. As oportunidades surgem. E tudo parece se alinhar. Não porque o mundo mudou, mas porque a mente finalmente se alinhou com a ordem invisível. Hill dizia: quando o homem se ajusta à lei, a lei trabalha por ele. Mas esse alinhamento não vem sem cicatrizes. O homem que atravessa o ponto de ruptura nunca volta o mesmo. Ele perde o medo, perde a pressa, perde a necessidade de provar. Ele ganha calma, clareza e direção. Hill dizia que a mente que sobreviveu ao caos se torna invencível. Porque depois de cair e levantar 1000 vezes, ela entende que nada externo pode realmente abalar o que foi construído por dentro. E é por isso que, quando você vê alguém sereno no meio da tempestade, está vendo um sobrevivente do ponto de ruptura. Está vendo alguém que passou pelo fogo e descobriu que o fogo não queima quem o aceita. Hill dizia que a resistência cessa quando o aprendizado termina. E talvez seja isso que a vida tenta te ensinar agora. Não lute contra o caos, dance com ele, porque logo depois do ponto de ruptura vem a clareza. O instante em que tudo o que parecia impossível começa a fazer sentido. A mente se expande, o medo desaparece e uma nova força desperta. É a força da consciência madura, do propósito inabalável, da fé comprovada. Eu dizia que esse é o verdadeiro nascimento da grandeza. O homem não se torna grande quando vence. Ele se torna grande quando não desiste. E se você chegou até aqui, se ainda está de pé, mesmo cansado, então já passou pelo pior. Porque o ponto de ruptura não é o fim, é o início da sua verdadeira vida. O que vem a seguir é o renascimento. O momento em que a mente silenciosa cria o impossível. Quando o silêncio termina, algo novo começa. É como se o universo inteiro respirasse contigo. Como se a vida, antes distante, passasse a te reconhecer. Napoleon Hill dizia que esse é o instante em que o homem desperto deixa de viver no acaso e começa a viver na intenção. Ele já não é conduzido pelos ventos, porque aprendeu a soprar a própria direção. Depois do ponto de ruptura, o caos se torna aliado, e a dor, uma linguagem que ele finalmente entende. Hill ensinava que o verdadeiro poder não está em mudar o mundo, mas em mudar o modo como se olha para ele. Nada externo tem força sobre o homem que governa o próprio pensamento. Essa é a coroa da mente inabalável. A capacidade de permanecer centrado, mesmo quando tudo em volta se move. O mundo grita, provoca, desafia, mas quem domina o interior caminha em paz. Essa é a vitória que ninguém pode tirar, a conquista da serenidade. Mas Hill também lembrava: o homem desperto não busca descanso, busca propósito. Porque quem já viu o próprio potencial não consegue mais viver pequeno. A mente expandida nunca volta ao tamanho anterior. Ele dizia que o propósito é o fogo eterno do espírito. Não é uma meta, não é um plano.
É uma chama que te chama. E quando você começa a ouvi-la, não há retorno. O conforto perde o sabor. A distração perde a força. A mediocridade se torna insuportável. Quantas vezes você já sentiu esse chamado e tentou ignorar? Quantas vezes ouviu a intuição sussurrar, vai, mas o medo respondeu, fica. Hill dizia que esse é o maior conflito do homem moderno, o duelo entre a alma que quer crescer e a mente que quer segurança. E enquanto o medo decide, a vida passa. Ele ensinava que a coragem não é ausência de medo, mas decisão de seguir mesmo tremendo. Nenhum homem é realmente livre até que decida obedecer à própria visão. O despertar, dizia Hill, é o momento em que o homem percebe que sempre teve o poder, e o tempo todo foi ele quem escolheu, até quando achava que não escolhia. Cada pensamento, cada reação, cada palavra moldou o destino. A mente é o escultor invisível da realidade. E a boa notícia é que a qualquer momento você pode recomeçar. Basta escolher um novo pensamento, uma nova crença, uma nova vibração. O passado é apenas matéria-prima para quem aprendeu a transformar. Mas não confunda despertar com perfeição. Eu alertava que o homem consciente ainda sente dor, ainda enfrenta falhas, ainda lida com dúvidas. A diferença é que agora ele sabe que tudo serve, que cada queda tem um propósito e que o sofrimento é apenas resistência à lição. A vida não quer te ferir, quer te lapidar. A cada dificuldade superada, uma camada do antigo eu se dissolve e o verdadeiro você emerge, mais claro, mais firme, mais sereno. Você já notou como o mundo respeita quem não reage, quem fala pouco, quem age com calma? Hill dizia que esse é o reflexo natural do autodomínio. O homem que governa o próprio silêncio impõe respeito sem precisar exigir. É como se o universo inteiro reconhecesse a vibração de alguém que já entendeu as leis. O olhar muda, a presença muda, o ambiente muda. Ele já não força, ele atrai. Já não discute, ele inspira. E talvez esse seja o ponto mais elevado do ensinamento de Hill. O verdadeiro líder é aquele que lidera a si mesmo. O homem disciplinado, sereno e persistente, torna-se farol em meio ao caos. Ele não precisa convencer ninguém. Sua própria existência se torna prova. E, curiosamente, quando ele para de buscar reconhecimento, o reconhecimento vem, porque o mundo se curva diante de quem permanece fiel ao propósito mesmo quando ninguém assiste. Mas Hill não queria apenas inspirar, queria transformar. Ele dizia, pensar não basta. É preciso agir, sentir, viver o pensamento até que ele se torne carne. A fé sem ação é sonho. O pensamento sem disciplina é fantasia. A emoção sem direção é desperdício. Tudo o que você aprendeu até aqui precisa agora ser aplicado, repetido, vivido. Cada dia, cada escolha, cada reação é um campo de treinamento para a mente inabalável. Você está sendo chamado agora a agir, a colocar em prática a serenidade que compreendeu, a disciplina que admirou, a fé que sentiu. Hill dizia que o conhecimento só se torna poder quando é usado. Saber e não agir é o mesmo que não saber. Portanto, não espere as condições ideais, porque elas não virão. Comece com o que tem, onde está, do jeito que pode. É assim que os grandes começam, e é assim que o impossível começa a ceder. E lembre-se, não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. Um passo hoje, outro amanhã. Uma escolha melhor agora, outra depois. Pequenos atos de consciência criam destinos inteiros. Eu dizia que a persistência silenciosa é a forma mais pura de fé. Quem continua, mesmo sem aplausos, está orando com os pés. E se em algum momento você duvidar, feche os olhos e ouça. Porque a voz de Hill ecoa através dos séculos dizendo, você é a mente. O corpo é apenas o instrumento. Domine o pensamento e o mundo te seguirá. Sim, agora você sabe. O poder não vem de fora. Ele nasce no instante em que você decide que nada externo poderá te abalar. Você não é refém do acaso, nem da opinião, nem da dor. Você é o centro silencioso de toda a criação, o ponto imóvel em torno do qual o caos gira e se curva. Eu dizia que esse é o segredo final. A força mais poderosa do universo está na calma de um homem decidido. Então respire, sinta a mente firme, o coração tranquilo
e o propósito aceso. Tudo o que você precisa já está dentro de você, esperando ser usado. A partir de agora, nada te detém, porque quem domina a si mesmo, domina o destino. E se essa mensagem tocou você, se em algum ponto Rio falou através dessas palavras e despertou algo dentro da sua alma, então compartilhe essa força. Curta este vídeo, comente o que mais te marcou, ou simplesmente escreva: "Eu despertei". E acima de tudo, inscreva-se no canal, porque cada nova inscrição é uma chama que se acende, uma mente que desperta, um passo a mais nessa corrente silenciosa de transformação que estamos construindo juntos. Napoleon Hill acreditava que a grandeza não nasce do acaso, mas da escolha consciente de continuar. E ao clicar em inscrever-se, você escolhe continuar essa jornada. Escolhe não apenas ouvir, mas viver. Escolhe se unir aos que, em silêncio, estão construindo um novo tipo de força, a força interior. A jornada não termina aqui, ela apenas muda de forma. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, o silêncio é sua espada e a mente é o seu império.